Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais este vídeo e no vídeo de hoje eu vou mencionar algo muito importante, totalmente desconhecido a respeito da história do nosso país, que foi a presença de um apóstolo, não qualquer apóstolo, mas São Tomé aqui no Brasil. Eu descobri isso foi no ano de 2017. No ano de 2017, eu comecei a ministrar aulas presenciais aqui no Rio Grande do Sul, em várias paróquias, ministrar aulas para as pessoas que participavam da paróquia ou que tinham alguma atividade, catequistas, ministros da Eucaristia, enfim. E eu fazia um curso de aula, fazia um curso de História da Igreja Primitiva. E o curso começava a partir de Pentecostes, só que antes a gente precisava conhecer quem eram os apóstolos. E quando eu fui estudar a biografia, pesquisar a respeito da biografia de cada um dos apóstolos, eu me deparo com esta história de que São Tomé teria chegado ao Brasil. Aquilo me despertou um interesse tão grande, eu fiquei assim tão maravilhado com aquela história, tão impressionado, que me deu o sentido assim, meu Deus, Deus não esqueceu da América. Né? Não foi, São Tomé não veio apenas ao Brasil, mas há relatos históricos da participação dele, da presença dele no Paraguai, na Argentina, no México, enfim, em várias regiões do continente americano. Há alguns que até mesmo citam a presença dele nos Estados Unidos, né, na América do Norte. Enfim, chegado na América do Norte, eu nunca pesquisei a fundo, mas uma coisa é certa, de que São Tomé ele veio para o Brasil, de que Deus ele não esqueceu desta nação. Esses povos que vieram a partir do fluxo migratório, que chegaram até aqui, estes povos, Deus teve um carinho especial com eles, porque os apóstolos se espalharam por todo aquele mundo conhecido. E São Tomé, então, era um desses apóstolos que vai expandir a religião, expandir a fé, vai fundar inúmeras comunidades, mas também será trazido aqui para o Brasil. Então, eu só quero explicar isso para vocês, que isso aqui não é uma pesquisa de ontem, isso aqui não é um estudo feito a qualquer maneira. Em 2019 eu fui o primeiro a falar sobre isso na internet, no meu Instagram, a fazer sequências, a fazer carrosséis falando sobre São Tomé. Então, a presença de São Tomé aqui já é algo que eu venho estudando e pesquisando há muito tempo. E conforme eu mais estudo sobre esse tema, mais pesquiso, coisas novas vão sendo descobertas, elementos novos vão sendo descobertos, e principalmente a presença de São Tomé em outros lugares, ela é impressionante. A presença de São Tomé no Paraguai é uma tradição que até hoje os paraguaios acreditam. Inclusive, lá no Paraguai, eles têm uma erva, a erva São Tomé, que eles chamam de São Tomás, e lá eles colocam assim, que a erva que eles tomam um chimarrão, né, o tererê, eles colocam a erva, colocam a água e deixam ali até aquela erva sugar aquela água, né? Então, o primeiro chimarrão, ele ninguém toma, é deixado ali. E na tradição dos índios, eles dizem que aquele ali é o primeiro chimarrão que é de São Tomé. E aí eles colocam e servem e deixam lá a cuia com a água e o momento até aquela água sumir, que ela vai sumir porque a erva vai sugar, mas dentro, culturalmente, eles dizem que é o chimarrão. Quem toma primeiro o chimarrão, o tererê, é São Tomé. Então, dentro da tradição cultural paraguaia, a presença de São Tomé é uma coisa assim muito interessante. Tem erva, tem lojas, tem empresas dedicadas a São Tomé. A vinda dele entre os católicos, a vinda de São Tomé no Paraguai não é questionada. Porém, aqui no Brasil, o pessoal tem essa visão mais naturalista que coloca empecilhos para uma ação
de Deus como essa. Como se fosse impossível Deus fazer isso. Como se fosse que Deus não conseguisse. A questão é que nada é impossível para Deus. Nós que seguimos o princípio de que Deus intervém na história, meu Deus, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus ressuscitou, Deus criou o ser humano. Por que ele não poderia trazer São Tomé aqui? Me explique, me dê um fundamento de que São Tomé não poderia vir aqui. Não tem. Não tem alguma explicação de que seria impossível para Deus. Não existe. Ah, professor, mas isso não seria dessa forma. Nós poderíamos, sim, isso aí é uma invenção, isso aí não tem relato histórico. Não, não é bem assim. Eu vou trazer para vocês agora várias referências culturais, vou contar para vocês um pouco da tradição mitológica aqui dos povos do Tupinambás, Tupiniquins, né, os Tupis-Guaranis, que mencionam a presença de São Tomé aqui no Brasil. Tá? Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre a história de São Tomé. Tá? São Tomé, ele, segundo a tradição, ele vai evangelizar depois de sair em Pentecostes, né? Vai ter todo aquele momento do encontro dele com o Senhor, né? Que ele não vai acreditar, vai pedir para que Deus, ele só vai dizer que acredita vendo, mas naquela aparição, né, que Deus faz ali para ele, depois quando ele bota o dedo na chaga, ele dá a grande profissão de fé, né? Meu Senhor e meu Deus. E depois de tudo isso, depois de Pentecostes, São Tomé, ele vai, como os outros apóstolos, se espalhar para evangelizar, para dar sequência à missão. E segundo Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador assim, da igreja, que escreveu o primeiro livro, né, História Eclesiástica, ele relata que São Tomé ele foi para o Oriente Médio, toda a região do Oriente Médio, e a Índia. Ele teria chegado até a Índia e teria evangelizado boa parte daquela região. Alguns citam até a possibilidade dele ter chegado na região de hoje é o Tibete, mas não se relata isso. Eusébio de Cesareia cita até a Índia. E, segundo a tradição, São Tomé morreu na Índia, transpassado por uma lança, perseguido pelos hindus, que estavam extremamente irados com São Tomé por conta das inúmeras conversões que ele estava fazendo. E pelas ressurreições, estava ressuscitando muitas pessoas, né? Os hindus acreditavam na reencarnação. Então ele vai ser perseguido pelos ensinamentos e pelos milagres que ele estava realizando em meio àquele povo. Então os hindus vão acabar pegando São Tomé e transpassando por uma lança. A questão é que, entre este tempo dele ter chegado na Índia, evangelizado, ter morrido lá, acredita-se que ele tenha chegado aqui até o Brasil. Mas antes de falar sobre as possibilidades dele ter chegado aqui, como ele tenha chegado aqui, nós vamos falar sobre a presença dele aqui. Então eu quero trazer para vocês aqui algumas cartas, alguns documentos que eu transcrevi, que são importantíssimos para nós entendermos isso. A primeira coisa que eu quero que vocês conheçam deixa eu compartilhar aqui a tela, é o mito de Santo Zumé. Tá? Veja só, os indígenas receberam, aqui, as tribos tupis-guaranis divinizaram uma entidade chamada Zumé, ou Sumé. Segundo a mitologia indígena, essa divindade teria vindo de muito longe e ensinado a eles o cultivo de alimentos, como o milho, a mandioca, o feijão. Sumé também ensinou a eles a pescarem e a transformarem a mandioca em farinha, ou seja, teria sido o Zumé quem deu as primeiras condições para que eles começassem a ser sedentários, que eles começassem a conseguir domesticar os alimentos, como a mandioca. Além disso, os indígenas receberam ensinamentos morais desta suposta entidade, como, por exemplo, o fim da poligamia, que era uma prática muito comum, e dos rituais antropofágicos. Né? Rituais antropofágicos eram aqueles rituais
de comer as partes das pessoas, né, que os indígenas eles realizavam. Então, se a gente colocar aqui, né, na internet aqui, rituais antropofágicos, né, a gente vai encontrar algumas pinturas feitas por artistas, né, que vieram aqui e conseguiram visualizar algumas ações desses rituais antropofágicos. Então, eles esquartejavam a pessoa, né, como vocês podem ver aqui, assavam ela, e cada uma das partes ficava dedicada para algum membro da tribo. Então, as partes como, por exemplo, da força, dos braços, tudo era feito pelos guerreiros, porque eles acreditavam que as pessoas ficavam mais fortes. Muitos líderes comiam o coração para a questão, né, do pajé ter aquela virtude daquele indivíduo, as crianças pegavam os dedos, enfim. Era um ritual religioso e antropofágico, onde aquela pessoa se sacrificava pela tribo. Inclusive, em muitos casos, o sacrifício ele se oferecia, porque ele entendia que ele estava se entregando pela tribo. E eles engordavam a pessoa, davam a ela comida, se era um homem, davam esposa, enfim, para a pessoa ficar bem feliz, e aí depois eles abatiam aquela pessoa e faziam esse ritual antropofágico. Segundo este mito de Zumé, o Zumé teria falado para eles acabarem com esses rituais. Isso já chama a atenção, apesar deles não terem finalizado, mas diz que ele teria ensinado eles a não cometer a poligamia e os rituais antropofágicos. Na descrição indígena, Sumé teria vindo pelas águas do mar. E aqui é interessante, ele era branco, barbudo e vestia vestes longas. Sumé também tinha a capacidade de acalmar as tempestades e de curar muitos indígenas, segundo a lenda. Então, olha que ponto interessante aqui, tá? Na descrição de Zumé, deixa eu pegar aqui a imagem dele para vocês observarem, que é um desenho, né, de como seria o Zumé. Este Zumé, ele seria branco. Isso aqui já é uma coisa interessante, porque a maioria das entidades dos indígenas, né, acreditavam que ele tinha a fisionomia e acreditavam que os deuses tinham a mesma cor que eles, né? Porém, o único deus deles, né, que tinha esta... Deixa eu achar uma outra imagem aqui mais interessante. Isso aqui são pinturas, mas enfim. Outra coisa interessante é que o Zumé, ele tinha cor branca e os indígenas acreditavam que a maioria dos deuses tinha a cor deles. A barba e o cabelo grande. Os índios tinham, em sua maioria, cabelo pequeno e eles não tinham barbas, né? Não tinham pelos e nem barba. Por quê? Porque isso é uma coisa europeia. Os indígenas, pelo clima tropical, não tinham. Então, veja que na capacidade imaginativa deles, eles imaginaram alguém com barba, apesar deles não terem referências. Então, é muito possível que eles conheciam alguém. Eles todos andavam sem roupa, mas a entidade deles é mostrada com roupa, uma roupa longa até os pés. Isso aqui já é uma coisa interessante. Então, vamos pegando essas referências mitológicas aqui, que são bem interessantes, que foi a mesma coisa que os jesuítas fizeram. Depois continua, né? Os índios tamoios relatam que Santo Zumé foi perseguido por pajés e caciques que não gostavam de sua missão. E então ele foi embora da seguinte forma. Aqui, abre aspas. Uma flecha certeira partida das fileiras dos ingratos. Veio cravar-se no peito. O santo sorriu e, arrancando o dardo das carnes, atirou ao chão. E foi andando de costas para o lado do mar. Então o ataque recrudesceu. As setas voavam a centenas, aos milhares, todos atingindo um alvo. Sumé, com o mesmo sorriso nos lábios, ia sempre caminhando de costas para o lado do mar e de uma a uma ia arrancando do corpo as setas que não o magoavam. Quando chegou à praia, entrou pela água, cresceu sobre ela,
Sobre ela se equilibrou e sempre de costas foi fugindo e sorrindo, sem amaldiçoar os ingratos a quem dera fartura. E toda a tribo, paralisada de assombro, via, oscilando de leve, sobre as ondas que o nascer do sol ensanguentava. Ia dormindo, diminuindo, até sumir-se de todo na extrema do oriente, aquela doce figura, de pele branca, como a luz do dia, trazendo espalhada sobre o peito, até os pés, como uma toalha de neve, a longa barba venerável, cuja ponta roçava as águas do mar. Lenda dos Tamoios, livro infantil de 1880. Olha que interessante este mito. Então, o que acontece? Esse Zumé, essa entidade, que dentro da mitologia era uma entidade, nós sabemos que boa parte das mitologias antigas divinizavam pessoas, tá? Isso é perceptível dentro da mitologia grega, da mitologia romana. Posso falar mais sobre isso no futuro, mas havia muitas divinizações humanas nos povos antigos, inclusive por qual motivo Deus teria pedido para que São Miguel lutasse contra Lúcifer, para São Miguel esconder de Lúcifer o corpo de Moisés. Porque muito provavelmente os hebreus iriam divinizar Moisés se eles fizessem um túmulo a ele. Eles iam honrar aquele túmulo, eles iam honrar Moisés. Só que ao fato de querer honrar, isso poderia subir a uma divinização de Moisés. E eles poderiam começar a crer que Moisés era Deus e que as ações de Moisés eram divinas dele e não de Deus através dele. Então, é muito comum, é muito presente nas mitologias antigas a divinização de humanos. A gente pega ali no mito da Odisseia, provavelmente Odisseu existiu, mas não com toda aquela história, mas que ele, de fato, foi um homem que existiu e que acabou recebendo uma história épica e passou a ser honrado como um herói, divinizado. A mesma coisa com Hércules, provavelmente, com Teseu. Eram todos possíveis guerreiros que existiam, mas que acabaram recebendo relatos heróicos e que foram divinizados. Então, os indígenas divinizarem São Tomé como Zumé é uma possibilidade muito grande, porque essa divinização existia. E as características de São Tomé são características que não possuem referência dentro referências físicas dentro da cultura indígena. Os índios não eram brancos, os índios não, digamos assim, que homem branco que ele tinha visto? Tá? Os índios não tinham barba, e eles colocam uma barba longa até os pés, vestes longas. Então, isso mostra que isso não pode ter sido criado apenas de uma imaginação, precisa ter tido uma referência. Então, São Tomé provavelmente, de fato, apareceu para eles. Só que eles acabaram, posteriormente, divinizando ele como uma entidade. Muitos historiadores comentam que um dos fatores que auxiliou na evangelização dos índios, especificamente nas tribos tupis e guaranis, foi o mito messiânico do Pai Zumé. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e os espanhóis chegaram nas regiões do Rio da Prata, depararam-se com um mito existente nas tribos indígenas. Esse texto aqui é meu. Eu tenho algumas referências muito interessantes. Então, por exemplo, o padre Manuel de Nóbrega, depois de conviver um certo tempo com os índios, percebeu que Zumé não era nenhuma entidade, mas sim São Tomé. E ele relata o seguinte, abre aspas, dizem os índios que São Tomé passou por aqui, e isto lhes foi dito por seus antepassados e suas pisadas estão sinaladas juntas de um rio, as quais eu fui ver por mais certeza da verdade, e vi com os próprios olhos as 4 pisadas sinaladas com seus dedos. Dizem que quando deixou essas pisadas ia fugindo dos índios que o queriam flechar, e chegando ali se abrira o rio, se passara por meio dele, e a outra parte sem se molhar. Contam que quando queriam flechar os índios, as flechas se tornavam para eles, e os matos lhe faziam caminho onde passasse. Então veja que interessante. Nós temos um mito de Zumé,
E os jesuítas, o padre Manuel de Nóbrega, o São José de Anchieta, que veio junto com o padre Manuel de Nóbrega. No Paraguai, o padre Antônio Ruiz de Montoya, que foi o responsável por traduzir o catecismo do latim para o tupi-guarani. O padre José de Anchieta traduziu a Bíblia do latim para o tupi-guarani e o padre Rui de Montoya traduziu o catecismo, né? Auxiliou ali de forma muito grande na catequização de todas aquelas, os povos missioneiros ali que ficavam no Paraguai, na Argentina e na região noroeste do Rio Grande do Sul, 7 povos das missões no Rio Grande do Sul. Então veja que os jesuítas trataram Zumé como São Tomé. Foram os jesuítas que fizeram essa referência. Da mesma forma que eles colocaram Tupã como Jesus. E que eles começaram a fazer referências dentro da cultura indígena com elementos da fé católica, para que eles pudessem catequizar esses índios. Então, quem era Tupã? Tupã é Jesus. Quem é Zumé? Zumé é São Tomé. E eles vão fazer essas ligações. Isso aqui, gente, é um ponto importante. Nesse tempo, nós vamos ter a Inquisição. A Inquisição julgou Santa Teresa, os escritos de Santa Teresa, os escritos de Santo Inácio, julgou todos os escritos dos jesuítas, julgou tudo. E o que é interessante? É que em nenhum momento a Inquisição disse isso aqui é loucura. Você não pode fazer essa referência. São Tomé veio ao Brasil, que história é essa? Que loucura! Que coisa sem noção! Não faz sentido. Então, veja, que quem foi o responsável por fazer essa visão de que o Zumé da mitologia indígena é São Tomé foram os jesuítas. Lembrando que a formação dos jesuítas, gente, era uma formação que fazia com que o indivíduo fosse um seminarista e já santo. Os jesuítas, eles tinham uma virtude heróica muito grande. O processo de formação de um jesuíta, ele era muito difícil. Então a pessoa queria ser, o missionário queria ser jesuíta, até ele ser aceito, ele precisava passar por vários processos, ele precisava fazer peregrinações, ele precisava cuidar de doentes, ele precisava ficar em cidades pedindo esmola para as pessoas que não podiam pedir esmola, não era para ele, precisava cuidar das pessoas feridas. Depois ele era aceito, ele ia para dentro do seminário, ele não estudava, ele ainda ficava fazendo os serviços mais difíceis, limpando o banheiro, limpando os currais dos animais, o banheiro, enfim. Até que ele era assim, depois que estudava ele tinha que ir para uma cidade e ele tinha que catequizar aquela vila inteira, aquela cidade inteira, não podia deixar ninguém sem respostas, desde os mais jovens até os mais velhos. Isso fazia com que onde tivesse um jesuíta, o protestantismo acabava. Os jesuítas, eles chegavam aqui, atravessavam o Atlântico, tinham uma virtude heróica. Então a gente vê, por exemplo, São José de Anchieta, que chegou aqui seminarista, mas ele fundou São Paulo, converteu milhares e milhares de índios, controlava as onças que queriam matar os índios, voava, tá? Fazia milagres e milagres gigantescos, desde Salvador, vinha voando de Salvador até a Bahia, foi atravessando todo aquele território, realizando milagres, ressuscitando pessoas, enfim. Esse homem, ele disse que São Tomé era Zumé. Aí eu pergunto para você, por que esse homem mentiria? Por que os jesuítas inventariam essa história? E jesuítas, tanto espanhóis como jesuítas portugueses. Por que eles iriam mentir? Porque eles queriam controlar a mente dos indígenas. Porque eles catequizavam as pessoas e eles hipnotizavam. Quem não acredita na verdade, quem não acredita na existência da verdade, na qual, quando você recebe uma mensagem, aquela mensagem ilumina a tua inteligência, convida a tua vontade, e a partir dali você quer
ser uma nova pessoa. Você quer mudar. Isso é a conversão. Você aprendeu uma coisa, aquela verdade te iluminou tua inteligência, coisa que você não via, agora você passa a ver. E você olha para sua vida, meu Deus, por que eu faço isso? Eu tenho esse hábito, eu tenho esse vício, eu não quero mais isso, eu quero abandonar porque eu amo a Deus. Isso é conversão, não é ideologia. Então, o que os jesuítas fizeram com os indígenas? Eles falaram a verdade, eles converteram ele. Só que para os ideólogos que não acreditam na existência da verdade, que tudo é mentira, eles vão dizer que os indígenas controlavam, que os jesuítas controlavam a mente dos índios, o que é uma grande besteira. Né? Como é que você vai pegar aqui as reduções jesuítas do Rio Grande do Sul, onde você tem ali reduções com quase 10 mil indígenas, onde 2, 3 padres cuidavam? Como é que fazia para controlar a mente desse pessoal? Eles catequizavam, como é que a catequese fosse uma hipnose, né? Fosse um poder de controle. Para. Acreditar em isso aí é loucura. É loucura. O que aconteceu foi que eles se converteram. Agora você está me dizendo que os jesuítas mentiram? Que os jesuítas inventaram essa história? Então, peraí. Quem não acredita? Vai dizer que o Padre Manuel de Nóbrega, São José de Anchieta, Antônio Ruiz de Montoya e tantos outros padres jesuítas que acreditavam nisso. E a própria Inquisição que analisou esses escritos, eles estão errados. Você está certo. Porque não, é impossível, né? Cientificamente improvável. Então você está olhando para a história a partir de um naturalismo e não da possibilidade da ação de Deus dentro da história. Nós estamos vendo aqui a ação de Deus dentro da história. Então eu acredito fielmente, junto com os jesuítas, que o Zumé é São Tomé. Acredito mesmo. Sem problema algum. E aí, o que acontece? O Padre Manuel de Nóbrega vai falar sobre essas imagens que eu vou compartilhar aqui com vocês, que são muito interessantes, da presença de São Tomé aqui no Brasil. Então, olha só esta imagem aqui para vocês. Isso aqui é uma pegada de São Tomé que está na praia de Peripe. Na praia de Peripe, lá em praia de São Tomé de Peripe, na Bahia, região ali próxima a Salvador. E que essa imagem aí teria sido a imagem que São José de Anchieta viu. Inclusive, lá naquele local foi construído depois um altar. Havia uma igreja que acabou caindo, mas havia ali um local de altar de devoção a São Tomé, que depois acabou também construindo aí este monumento, né, para a presença de São Tomé. Então nós temos essa pegada de São Tomé na Bahia. Nós temos uma pegada de São Tomé aqui em Oieiras, no Piauí. Esta aqui é o local que o pessoal chama de a pegada de Deus, o pé de Deus, mas que segundo as tribos seria uma referência à pegada de São Tomé. Então nós temos pegadas no litoral baiano, nós temos pegadas no Piauí, nós temos pegadas da presença de São Tomé em vários lugares. Isso aqui é uma foto do Reinaldo Coutinho, que fez uma pesquisa sobre estas pegadas aqui, né? E um austríaco, em 1927, ele fez um estudo e disse o seguinte a respeito deste mesmo sinal aqui. O mesmo sinal que existe em Oieiras, no Piauí, e o povo sempre venerou este, desde a antiguidade, a forma de pé gravada numa chapa de pedra. É uma placa comemorativa usada pelos povos antigos para indicar que naquele lugar esteve um homem que foi um grande benfeitor do povo. Isso está em um austríaco que veio na região fazer um estudo em 1917. Há também uma referência de uma pegada de São Tomé. Esse aqui também é em Oieiras, tá? Há uma pegada, uma referência dessa pegada de São Tomé em São Gabriel de Cachoeiras, na Amazônia. Nós temos aqui as Ruelas de São Tomé, de São Tomás, que fica no Paraguai. Aqui a foto desse senhor, aqui você pode ver o pé dele, que ele tem os caminhos onde você consegue ir botando o pé nas pegadas de São Tomé. Deixa eu aqui mostrar para vocês que há essa presença
em várias regiões da América do Sul, Paraguai, Peru, na Bolívia. Né? Então aqui nós estamos vendo essas imagens aqui. No Brasil, tá, meus caros? No Brasil, além dessas imagens que eu mostrei aqui para vocês, dessas pegadas, há referências, né, da pegada no Piauí, em Domingos de Mourão, em Brasileira, Iuma, Piripiri, Pimenteiras, Oieiras. Na Amazônia, encontra-se em São Gabriel de Cachoeira. No estado de Minas Gerais, há referência, São Tomé das Letras. Na Paraíba, em Ingá, no Pernambuco, em Altinho e no Maranhão, em Carolina e em outros relatos, segundo a pesquisa do Renato Coutinho, o responsável aqui por esta foto. Ele fez uma análise e percebeu que esta presença de pegadas está em vários lugares, em vários rituais, e todas as tribos também comentam a respeito de Zumé. Um frei capuchinho francês, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Um frei capuchinho francês, ele fez um estudo, tá? E ele disse o seguinte, né? A história da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e nas terras circunvizinhas, impresso em Paris em 1614. Ele informa que o indígena Potiguar Japiaçu lidera informações acerca de um rochedo no rio Potengi, hoje, onde se conservava a impressão de uma pegada do profeta Zumé, São Tomé, um frei francês capuchinho, tá? Chamado Frei Claudes de Abivané, né? Enfim. No livro As Incríveis Aventuras dos Estranhos Infortúnios, né, nas Memórias do Aventureiro Inglês de 1951, há relato em que os índios tamoios levaram a uma região, onde hoje é o Cabo Frio, em que mostra uma rocha lisa, local que, segundo eles, São Tomé usava para pregar e ensinar a eles a fé cristã. Este local aqui, vamos ver se vai dar para abrir aqui. Não, aqui é o lugar do livro. A imagem do livro. Enfim, em São Tomé das Letras, segundo a tradição indígena, havia um lugar que é a gruta lá, né, a caverna de São Tomé das Letras, que neste lugar aqui, São Tomé usava para dormir. Inclusive tem uma capela aqui. O problema é que esse pessoal hoje, New Age, Nova Era, dos espíritos, das energias, hoje vai ali para São Tomé para ficar fumando, né, vai para São Tomé das Letras para ficar fumando maconha e criando maluquice, e aí o pessoal acaba dizendo que aí é um portal que vai te levar lá para o Peru, enfim, né? E acaba tendo essas loucuras. Mas enfim, né? A questão é que há estas presenças aqui desta tradição de São Tomé em vários lugares do Brasil. Há um estudo do Tiago Leandro Vieira, um artigo onde ele escreve As Pegadas de São Tomé, ressignificações dos sítios rupestres, onde ele confirma que as pegadas elas são encontradas em sítios arqueológicos espalhados por todo o Brasil. Claro que o artigo vai dizer que aquilo ali é invenção dos índios, aquela visão naturalista, invenção dos jesuítas, tudo mais. Enfim, é uma ressignificação. A questão é que o processo mostra que de fato, a presença de São Tomé dessas pegadas em todos os lugares. Outro ponto interessante é que acredita-se que o caminho de Piabiru, esse caminho aqui, que era um caminho indígena, que fazia com que os índios saíssem por São Paulo, passassem pelo Paraná, Mato Grosso, Paraguai, subissem pela Bolívia até o Peru. Acredita-se que este caminho aqui foi ensinado, né, que ligava o Peru até o São Paulo. Esse caminho foi usado por São Tomé e deixado por São Tomé, que ele usava nas evangelizações, usava nas missões. É muito interessante que no Paraná, em algumas rotas lá, tem os caminhos de São Tomé. Isso é uma tradição indígena. Isso vem de uma tradição indígena. Então, nós temos várias referências, várias fontes, várias confirmações da presença de São Tomé aqui no Brasil. Então, veja que nós temos as pegadas espalhadas, né?
nós temos a tradição indígena, nós temos os jesuítas que entenderam que o Zumé era uma referência a São Tomé e que isso vai se espalhar depois para a Europa. Se eu não me engano, foi na Gazeta Nova do Brasil, em 1515, 1517, agora não me recordo exatamente a data, saiu o primeiro artigo dizendo que São Tomé teria passado ao Brasil. E isso explica, por exemplo, quando os jesuítas chegavam em algumas tribos, eles encontravam o sinal da cruz. O padre Antônio Ruiz de Montoya conta que quando ele chegou no Paraguai, em algumas regiões, ele encontrou o sinal da cruz e ele perguntou quem é que deixou esse sinal aqui. Porque o sinal da cruz, se você for hoje em algumas regiões da Índia, tem o padre argentino que tem a missão Santo Elias, o padre... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele agora, mas que tem a missão Santo Elias, que ele viaja o mundo evangelizando, ele já foi para a Índia, para o Paquistão, e ele chegou em regiões da Índia, hindus, onde ele colocou uma cruz na mesa e o pessoal nunca tinha visto o sinal da cruz na vida. Então a cruz é um sinal totalmente cristão. Não existe em outra cultura esse sinal. Tá? E eles chegam aqui e encontram a cruz em algumas tribos. E aí eles perguntam o seguinte, tá, por que vocês têm essa cruz aqui? E os indígenas, olha, quem deixou essa cruz foi o Zumé. Foi o Zumé que deixou essa cruz. Ele nos ensinou isso, aquilo que eu comentei para vocês, a questão da mandioca, da vida, da pesca, para eles não fazerem rituais antropofágicos, enfim. E, inclusive, ele tinha dito o seguinte, olha, a doutrina que os prego hoje, tá? O padre Ruiz de Montoya relata isso, que os índios disseram isso para ele, né? Que o Zumé falou o seguinte, olha, a doutrina que eu estou pregando hoje para vocês, os seus descendentes vão esquecer. Eles vão esquecer. Mas não se preocupe, porque no futuro, sacerdotes, sucessores meus, vão vir aqui e vão evangelizar os descendentes de vocês da mesma forma que eu estou fazendo agora. Então veja, que interessante isso, né? São Tomé teria chegado aqui no Brasil e depois de 1500 anos, os portugueses teriam chegado aqui com os jesuítas, com os franciscanos, e trouxeram junto a missão de evangelizar estes povos. Continuando assim o papel que São Tomé realizou e cumprindo esta promessa que São Tomé fez para esses índios. Então eles encontravam esses sinais da cruz. Os índios tupis guaranis eram extremamente abertos para a evangelização. E muito se acredita que a referência foi que eles entenderam que aqueles jesuítas eram, de alguma maneira, uma representação, uma continuação daquilo que o Zumé tinha feito, que é São Tomé. Enfim, meus caros. Então, eu quero finalizar essa aula concluindo que nós temos fontes arqueológicas, né? Nós temos a tradição indígena e nós temos uma tradição feita por jesuítas que não são qualquer jesuítas, não são como os jesuítas de hoje, né? São jesuítas que de fato tinham fé, né? Hoje a maioria dos jesuítas não tem fé, infelizmente. Mas são jesuítas que tinham uma formação extremamente severa, uma formação intelectual profunda. Para você ser jesuíta, você tinha que estudar muito também, que fazia com que seminaristas já fossem santos. E aí você veja, que interessante. Você vai dizer que esses homens vão mentir por algum motivo? Isso está aqui. E o motivo é que Deus nunca abandonou esse país. Deus nunca esqueceu do nosso país. E da mesma forma que ele fez com São Tomé, onde ele não esqueceu do país, ele faz hoje. Deus não esqueceu de nós. E nós precisamos estar atentos para a ação da providência divina dentro da nossa história. Tá certo, meus caros? É isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado e passem a entender que dentro da história do Brasil nós precisamos ver a história da ação da providência divina dentro dela. Não apenas estudar a história do Brasil como curiosidade, para decorar nomes, para descobrir questões políticas, raízes históricas de conflitos, de problemas econômicos. Não, nós precisamos olhar com um olhar mais profundo, um olhar da ação da providência divina dentro da história. E é isso que eu quero que você
passe a olhar e, deste modo, passe a amar ainda mais o nosso país. Porque o que o Brasil precisa é de brasileiros que amem o seu país.